Vamos seguindo a nossa série incrível para desvendar os parques de Orlando. A gente está agora desvendando o Animal Kingdom e nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês de uma área muito legal que é a área da Ásia. Meu nome é Melina, tenho o canal Partiu Orlando aqui no YouTube e também no Instagram para dar dicas e ajudar vocês no planejamento da sua próxima viagem para Orlando. Aqui nessa série nós já falamos então da entrada do parque, a gente já falou de Pandora, a gente já falou da África, já falou da área central que é Discovery Island e agora a gente vai falar da área da Ásia, que é uma das áreas aí que eu mais gosto nesse parque e vocês vão entender por quê. Você poderia chegar aqui na Ásia vindo da África, então se você está fazendo o parque aí nesse sentido de primeiro para Pandora, depois para África, agora você vai então seguindo aí, contornando esse rio que tem central aqui no parque, saindo da África você viraria à esquerda para você chegar então na Ásia. As outras duas formas de você chegar nessa área seria vindo da Dino Land, que a gente ainda não falou dessa área, ou vindo da Discovery Island. Eu vou falar para vocês então como se a gente estivesse vindo então da área central do parque, que é Discovery Island. E tô fazendo isso só porque aqui tem um portal legal que a gente vai passar por baixo e aí vocês vão entender que vocês estão entrando na Ásia. Mas qualquer uma dessas outras três opções seria uma opção que você chegaria na Ásia e você vai conseguir curtir a área tanto quanto. Então, vindo da Discovery Island, por aquele caminho que vai mais para a direita da Árvore da Vida, passando em frente àquele lugar que eu falei para vocês que é super legal de tirar foto com a Minnie e com o Mickey juntos, que eles estão com a roupinha do Safari, logo depois do Adventures Outpost, que é onde você tira essa foto, você vai ver um portal escrito Ásia. E aí você vai atravessar uma pontinha e já vai estar dentro da área da Ásia. Essa pontezinha também é um lugar bacana de você observar aquelas flotilhas. Lembra que eu falei para vocês que em alguns lugares você consegue observar uns barquinhos passando com personagens da Disney, que eles passam tocando musiquinha, cumprimentando todo mundo? Então aqui também é um lugar bem bacana de você observar. Só para contar um pouquinho então para vocês da temática aqui dessa área da Ásia, nessa parte do parque eles fizeram um mix com alguns locais então da Ásia para fazer como se fosse um local fictício, né, um país fictício, com uma mistura de algumas culturas. Então aqui você vai encontrar referências do Nepal, da Mongólia, da Indonésia, do Camboja, da Tailândia e da Índia. E aí esse mix aqui eles deram o nome de Anandapur. A área da África também tem meu coração, mas na verdade todas as áreas desse parque aqui tem alguma coisinha especial. Mas por que eu gosto muito da área da Ásia? Porque é uma área que ela é muito, muito, muito caracterizada, assim, gente. Quando você sai da África e você põe o pé na área ali que já é chamada de Ásia, você já sente aí uma mudança de clima, é impressionante. E uma das coisas que contribui para isso, além de toda a decoração, é o som. Lá o som ambiente é um som como se fosse de um bambu, assim, um vento batendo nos bambus, aí faz tipo um apitinho, assim, gente, é muito interessante. Tem uns sons de tambor, assim, é realmente para você se sentir imerso como se você estivesse na Ásia. Bom, a primeira coisa que eu quero contar para vocês que tem aqui atravessando essa ponte do lado direito, e que já vai ter uma dica aqui super legal que eu tenho quase certeza que ninguém aqui sabia disso, é um quiosquezinho de bebidas que chama Drinkwallah. E aí você pode falar assim, ah, tá bom, é um quiosque de bebidas. Só que ele tem uma escadinha do lado que quase ninguém repara. E essa escadinha, se você descer, você vai encontrar uns lugares com mesinha, com cadeira, com guarda-sol. Um lugar super relaxante para você, se quiser, por exemplo, almoçar ali, levou sua comidinha, senta ali para comer seu lanchinho, ou só dar uma descansadinha e ficar observando ali o lago. Você consegue ver, por exemplo, quando estiver passando essas flotilhas e ele ficar numa sombrinha, porque essa área é bem arborizada. Então, não sei se vocês já conheciam esse lugar, mas se você estiver passando ali pela Ásia e você encontrar o Drinkwallah, agora você já sabe que você pode descer essa escadinha e curtir um pouquinho ali embaixo essas áreas de cadeirinhas com mesas. Essa escadinha, ela tem uma plaquinha sinalizando Lower Garden City. Então, assim, não é tão escondida, mas é que a maioria das pessoas passa reto só para chegar na área da Ásia e não vê que tem essa plaquinha. Mas ela é sinalizada, tá? E esse quiosque, ele vende bebidas, refrigerantes principalmente, mas vende algumas outras coisinhas. Tem inclusive raspadinha de Coca-Cola, tem aqueles nuts, aquelas castanhas caramelizadas, tem algumas outras coisinhas aí de petiscos, tá? Mas é só um quiosquezinho mesmo. E aí logo que você cruzar a ponte, você vai ver uma árvore bem grande. E essa é uma árvore que tem até um fotógrafo da Disney que fica lá, porque as pessoas gostam bastante de tirar foto, porque a parte de baixo do tronco da árvore, ela tem uma escultura como se fosse um tigre. Inclusive, se não me engano, essa árvore tem o nome de Tiger Tree, porque é como se fosse um tigre ali, e aí tem as patas. Então é uma árvore bem bonita de você fazer fotos ali também. E atrás dessa árvore tem um restaurante, que é um restaurante que eu indico bastante das pessoas irem, que é um restaurante table service, mas se você está procurando um restaurante table service para comer no Animal Kingdom, essa é uma opção muito legal. É o Yakiet Restaurante. Ele é um restaurante, como eu falei já, table service, e que tem muitas opções.
tem arroz, tem... Gente, é comida asiática, mas assim, é uma comida super saborosa, é muito gostoso, vale bastante a pena. E o lugar é bem bonito. Um detalhe engraçado aqui que eu acho na entrada do Yakiet é que na placa do restaurante, a primeira informação não é, por exemplo, restaurante típico, restaurante asiático, é assim, ar-condicionado. Que não deixa de ser uma informação relevante, principalmente pensando em dias quentes de parque, né? Mas é só pra contar pra vocês que eu acho isso bem interessante, que o chamariz ali na plaquinha de entrada é que tem ar-condicionado. Bom, a grande parte aqui da área da Ásia, ela vai ficar pro lado direito da ponte. Mas tem algumas coisinhas aqui pro lado esquerdo, bem nesse meinho entre essa ponte e o que era o final da África. E aí, pra não esquecer de falar pra vocês essas coisinhas, eu já vou pra lá agora. Logo virando à esquerda, na frente, assim, da rua, então você vira à esquerda e aí como se você atravessasse a rua que tem no caminho pra África, você vai encontrar um lugar que é como se fosse um auditório aberto, onde tem um show de aves que ficam voando. Então, de tempos em tempos acontece esse show em alguns horários. E aí é um show em que várias aves vão pro braço do treinador, vão em cima da cabeça ali dos espectadores. Dura mais ou menos uns 25 minutos e eu considero dispensável, tá? Eu raramente coloco no roteiro aí dos meus clientes, a não ser que a pessoa fale assim, eu quero sentar e descansar um pouquinho. Aproveita e vai ver os passarinhos. Porque eu acho que não é nada demais essa atração, tá? A não ser, é claro, que você seja super fã de pássaros. Aí eu acho que é uma atração que vai ser bem interessante pra você. Ao lado desse teatro tem o Warung Outpost, que é um quiosque que vende bebidas, vende umas margaritas aqui, vende alguns snackzinhos. E aí, mais ou menos em frente a esse quiosquezinho e ao teatro, em alguns horários do dia, tem um músico que fica tocando um instrumento que chama cítara. Ele fica é tipo uma musiquinha assim indiana, é bem gostosinho, assim, faz parte ali da ambientação. Você não precisa parar e ficar assistindo, mas talvez você vá meio que assim sem nem perceber, sabe? Porque é tão gostosinho o som que quando você vê, você já parou e tá observando o músico tocar. E aí ao lado da onde fica esse músico, como se tivesse ainda sentido África, fica o Mr. Kamal, que serve algumas comidinhas aí típicas, então serve hummus, serve falafel, serve umas batatas apimentadas, serve algumas comidas típicas e é bem gostosinho. E ao lado do Mr. Kamal tem o Caravan Road, que serve raspadinhas. E aí por aqui também, na frente desses dois quiosques, tem um sanitário se vocês estiverem precisando. E aí aqui eu queria dar uma dica pra vocês de uma foto também na Árvore da Vida, de um ângulo totalmente diferente. Então aqui nessa área, bem aqui passando esses quiosquezinhos que eu acabei de falar pra vocês, vocês vão observar que vocês estão ao lado do lago e que cruzando o lago está a Árvore da Vida. Você chega numa área que praticamente não tem ninguém e é como se fosse uma areazinha de relaxamento, de observação, assim, sabe? Não tem cadeira, não tem banco, mas você pode ficar ali em pé, apoiado na cerquinha, observando o lago, observando ali a Árvore da Vida, e é um local que rende fotos aí incríveis também. Inclusive, de vez em quando tem até fotógrafo da Disney ali nesse ponto, bem estratégico. Uma outra coisa que eu acho que fica super característico dessa área, que faz parte, né, de toda essa ambientação, e que é tipo cerejinha do bolo, sabe? Você fala, é uma coisinha boba, mas faz total a diferença, é que nessa área, a fonte das letras, o tipo de letra das placas, ele é todo diferente já, dando um clima asiático, gente. Quando vocês estiverem lá, vocês observem isso, que é super legal. Bom, aí agora a gente já fez então tudo que estava pelo lado esquerdo. Vamos voltar então do ponto de partida ali, que era a ponte, o Yakiet, e agora sim a gente vai pro lado direito. Agora, do lado do Yakiet, restaurante table service, que eu falei pra vocês, que tem ar-condicionado, tem o Yakiet Quick Service. Ele é abertão, né? Então são balcões que você vai lá e você pede, você pode usar o mobile order. E a comida também é super boa, gente. Tem frango agridoce, tem bife teriyaki, tem várias comidas aí asiáticas, que é uma delícia também, assim como o Yakiet Restaurante, mas uma versão aqui um pouquinho mais em conta. E aí eu queria propor pra vocês, pra gente olhar o mapa de novo, para vocês entenderem que se você for então nessa versão Quick Service, você vai ter um monte de lugar para sentar virando à esquerda. Às vezes as pessoas não veem mesinhas ali na frente e não sabem que pro fundo do restaurante tem um monte de mesinha. Nesse caminho, do outro lado da rua do Yakiet, tem o Mandala Gifts, que é um quiosque que vende várias bugiganguinhas, várias coisas Disney. O que mais tem é orelhinha, tem aqueles brinquedinhos de soltar bolha, tem os ventiladorzinhos que tem um sprayzinho de água, tem aquelas toalhinhas de se refrescar, tem bastante bebida, então tem aquele Powerade, eu acho que é o Powerade que eles vendem, né, que é da Coca, que não é o Gatorade, mas esses isotônicos, tem água, tem algumas coisinhas ali de bebidas, mas é basicamente um quiosque aí de utilidades. E na frente do Mandala Gifts
tem um outro quiosque, e esse vende umas coisas assim bem diferentes, não necessariamente na temática Disney. Vende, por exemplo, um monte de pelúcia de animal. Eu vou deixar aqui uma foto da minha filha com os bichos. Ela queria levar o leão gigante, queria levar o panda, enfim. Então são umas pelúcias aí de uns animais na temática do parque, né? Mas nada Disney, sabe? Não é o Mickey, é o leão mesmo, é o urso, enfim. Então essa é uma loja que vai ter algumas coisas diferentes. Tem bastante roupa, camiseta também, mas são produtos menos cara Disney. Agora, seguindo aqui um pouquinho mais profundo, nesse mesmo corredor, a gente vai chegar na atração que chama Kali River Rapids. Essa atração eu adoro. Da última vez que eu fui no parque, eu fui 2 vezes seguidas, porque a gente fez o Child Swap, e aí eu acabei repetindo a atração, me molhei pra caramba, mas eu adoro, gente. É uma atração que eu dou muita risada. Essa é aquela atração que não tem escapatória, gente. Você vai se molhar. Se você não se molhar durante a atração, com certeza você vai se molhar no final, que tem um elefantinho soltando água, que eu também vou dar uma dica bônus pra vocês, que vocês podem se vingar das pessoas jogando água nelas aqui no final da atração. Mas vamos com calma que eu vou contar um pouquinho da atração como que é. Essa é uma atração em que você vai entrar num bote. O bote é aí para umas, acho que 8 pessoas, é um bote bem grande, redondo. Não tem lugar para colocar bolsa, tá? Então eu já vou dar mais uma dica aqui daqui a pouco. Tudo que tiver lá com certeza vai molhar, gente. E esse bote vai subir, então, bastante, e depois vai começar a descer as corredeiras do que seria o rio Kali. E em alguns momentos tem algumas descidas, algumas partes um pouco mais radicais. Não é nada, gente, super radical que as crianças vão super ficar com medo. Sinto, inclusive, até bem simples, tal. Mas é uma atração que vai molhar bastante, porque mexe bastante quando cai ali nas curvas, enfim, a água vai espirrando. É impressionante como a gente sai molhado dessa atração. E essa é uma atração que a altura mínima para entrar são 97 centímetros. Aí agora umas explicações aqui para vocês. Se vocês estiverem usando a Lightning Lane para essa atração, ou seja, se você agendou o Disney Genie Plus para essa atração, a entrada dela é um pouco depois, um pouquinho mais para trás da entrada principal aqui de quem vai na fila regular. Outra coisa, se você não quiser molhar seus pertences, essa é a única atração da Disney, dos parques da Disney, que oferece um locker gratuito durante o período aí que você estiver na atração. Antes de entrar na atração, você vai chegar ali na porta da atração, que seria para o lado direito. Você vai então caminhar um pouquinho mais para a esquerda e aí você vai chegar numa área com lockers. E aí você pode sim alugar, sem pagar nada, um locker para o tempo aí da atração. Então vamos supor, se for um dia que a atração tá com muito tempo de fila, esse tempo de você usar o locker vai ser um pouquinho maior. Mas eles dão uma controlada mais ou menos com base no tempo de fila. E aí, se você não retirar os seus pertences, depois quando você for retirar, você vai ter que pagar uma taxa. Mas eu não conheço ninguém que faça isso. É só você realmente deixar seus pertences lá para não molharem durante a atração. No final do vídeo de hoje, eu vou deixar o link de um vídeo que eu gravei com dicas do que fazer com a sua mochila em dias de parque. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, no final aqui do vídeo de hoje, eu vou deixar o link para vocês assistirem. E aí, eu falei para vocês que vocês podem se vingar de quem estiver indo nos parquinhos depois que vocês saírem da atração. É uma dica aqui que nem todo mundo sabe. Às vezes a gente sai da atração aí dando risada, conversando e não repara. Mas bem na saída da atração, você vai passar por uma ponte que você vai ver justamente o final, né? O bote chegando ali. E ele vai ficar parado mais ou menos na frente do elefante, que eu falei pra vocês, que é um elefante que solta uma aguinha com a tromba. Qual que é a dica aqui? Tem um lugar que você fica apertando o botãozinho para jogar água com essa tromba nas pessoas que estão ali embaixo. Então, às vezes, a pessoa tá lá no bote falando, não me molhei e tal, aí vem o elefantinho e molha no final. Você acha que foi automaticamente? Mas não foi, foram as pessoas que estão ali na ponte apertando o botãozinho. Então, quando você sair da atração, você pode fazer a mesma coisa. Aí aqui também nessa área, gente, pertinho da entrada da atração, tanto na fila regular quanto na Lightning Lane, tem 2 laguinhos com uma estrutura que parece meio que uns andaimes, assim, é uma estrutura de madeira. E ele tem vários macaquinhos, gente, é muito legal você observar. Eles são incrivelmente inteligentes. É uma coisa que, por exemplo, eles colocam a comidinha deles, o alface, num balde, eles puxam a corda pra subir o balde, aí pegam o alface lá em cima, fica pulando pra lá e pra cá, é uma gracinha, é super bonitinho de ver. E aí aqui também nessa área, na saída da atração, ou por exemplo, se você não quiser ir na atração, mas você estiver vindo aqui pro fundo, virando à esquerda, passando os lockers que eu falei pra vocês vão chegar numa trilha que chama Maharaja Jungle Trek. Essa é uma trilha super legal de você visitar. Não sei se vocês assistiram os vlogs da minha última viagem e que eu entrei numa trilha que a gente conseguiu ver tigre, a gente entrou numa casinha que a gente conseguia encontrar uns morcegos gigantes. Gente, é gigante o morcego, sério. Animais asiáticos, você vai encontrar nessa trilha Maharaja Jungle Trek, que fica no final aqui desse corredor que leva para o Kali River Rapids. Bom, aí voltando então aqui para a rua principal ali, né, que beira o lago, mais ou menos no Yakiet, onde a gente estava, e vamos continuar aqui
andando para a direita para a gente explorar mais dessa área. Mas só para contar para vocês, bem aqui na frente, né, desse caminho, tem um quiosquezinho que talvez você veja e fique curioso do que é. É um quiosque do Disney Vacation Club. Eu já falei em alguns vídeos aqui como funciona isso. Ele é um programa de timesharing da Disney que você paga como se fosse uma mensalidade e aí você vai acumulando pontos que te dão direito a diárias de hotéis da Disney. É mais ou menos assim que funciona. Se chama Disney Vacation Club. Mas não é nada de atração nem nada, é só um ponto de venda ou de tirar dúvidas sobre esse programa. E aí então aqui seguindo contornando o lago, a gente vai chegar num lugar que a gente vai ter que virar para a esquerda um pouquinho assim, para continuar contornando o lago. E aí nesse local tem uma esculturinha assim de umas montanhas, que é um lugar bem tradicional de tirar fotos, porque ao fundo está a atração do Everest, da montanha-russa do Everest, que simula ali a montanha-russa do Everest. Então é um ponto de fotos bem tradicional, bem bonito, inclusive tem fotógrafos da Disney. E uma curiosidade é que se você abaixar um pouquinho, você vai ver que essa escultura, ela tem exatamente o mesmo formato que a montanha da montanha-russa do Everest. Então, se você olhar assim, fica uma sobreposição, as duas têm o mesmo formato. Aí, virando à esquerda, nesse ponto de fotos que eu falei pra vocês, vocês vão chegar num lugar que tem uns sanitários, e aí tem um paredão com um banco, assim, comprido, colado na parede, coberto. Também não é nada demais, não é nenhuma atração, é só uma área de descanso mesmo. E aí, logo depois desse sanitário e desses banquinhos, você vai encontrar o Anandapur Ice Cream Truck, que é um caminhão, né, um truck de sorvetes. E logo depois está o Thirst Bar e o Trek Snacks. São duas portinhas, assim, meio que uma do lado da outra, assim. Se você olhar aqui no mapa, vocês vão ver que é um negócio que é meio que corta, fica meio no meio do caminho, assim, sabe? Então fica como se fosse meio que um paredão no meio do caminho, que são esses dois quiosques, então. Um deles vende bebidas, então drinks, bastante coisa até alcoólica. E aí do outro lado, o outro quiosquezinho vende snacks. Então pipoca refil, tem pretzel salgado, aqui também tem sorvete do Mickey, enfim. Algumas coisinhas assim, tipo snacks, você vai encontrar aqui. Na frente desses dois quiosques, vocês vão ver uma arquibancada pro lago. É uma arquibancada bem grande. Se vocês olharem aqui no mapa, já dá pra vocês verem que tem um monte de assento, que parece até como se fosse a arquibancada do show do Fantasmic. Por quê? Antigamente aqui acontecia um show, que era um show como se fosse de pipas gigantes de animais. Era Kite alguma coisa o nome do show. Mas é um show que nunca fez sucesso, nunca dava público. E bem recentemente, coisa aí de alguns meses, eles deram fim ao show, então não acontece mais. Então tem essa arquibancada lá, mas que é uma arquibancada que não é coberta, então quase ninguém senta lá para tomar sol, né? Mas tem lá, se você quiser sentar e observar o rio, pode ir. E aí, enfim, a gente chega na atração do Everest. É a montanha-russa Expedition Everest, que ela simula, então, como se fosse uma expedição ao Monte Everest. E aí, nessa expedição, você vai encontrar o Yeti, que é o pé grande. Essa é uma montanha-russa super legal, assim, é uma das mais radicais da Disney, né? A Disney não é muito famosa por montanhas-russas radicais, mas essa é uma das mais radicais dentro do universo Disney. Ela tem aí um trecho que ela desce de costas, você encontra o Yeti lá no meio do caminho. É super bacana, ela vai bem no alto, eu gosto bastante. A altura mínima para você acessar ela é 1,12 m e essa é uma atração que ela tem fila de single rider. Então, se você topa aí se separar do seu grupo, se você não se incomoda em ir todo mundo junto, vocês podem optar pela fila de single rider, que vocês vão meio que tampando os buracos, assim, né, de sobras de pessoas que não estão em grupo número par. Só que aí você vai se separar do seu grupo com certeza, mas essas filas costumam ser menores. Uma curiosidade dessa montanha-russa é que antigamente tinha um boneco mesmo do Yeti que aparecia nessa hora que vai dar um susto, assim. Só que aí tinha muitos problemas porque era um boneco eletrônico, né, um animatrônico, e aí dava muito problema, e aí eles reformularam a atração. Então hoje em dia você enxerga a sombra do Yeti vindo te assustar, mas não tem mais o boneco. Mas isso significa que você também vai ver um pouquinho menos da caracterização da fila, porque essa fila tem algumas coisas muito legais, que tem objetos reais de escaladores do Monte Everest. Então você vai ver fotos, você vai ver, tem até laptop, tem coisas como se fosse uma mini exposição assim no caminho de coisas que os exploradores, né, que vão para essas montanhas de verdade, eles pegaram ali alguns objetos e deixaram de decoração na fila. Na saída dessa atração tem uma lojinha, né? Como todas as atrações sempre tem lojinha. Nesse caso aqui é Cerca Zong. Essa é uma lojinha que vende bastante produto relacionado ali na temática do Everest, do Yeti. Então tem umas coisas bem bonitinhas, tem vários Yetis, chaveirinho, ursinho, enfim, várias coisas, camisetas, pijamas nessa temática.
Só para lembrar, se você não sabe, praticamente todas as atrações da Disney tira foto em algum momento. E aí aqui, por exemplo, no Everest, assim que você sair da atração, você vai ver uma muvuca ali na frente de um monte de televisãozinha, é porque ali você consegue ver a sua foto da atração. Mesmo se você não tiver comprado o Disney Genie Plus, muito provavelmente essa foto já vai automaticamente aparecer no seu My Disney Experience. Se você quiser garantir, escaneia a sua Magic Band ou o cartãozinho, que aí você consegue linkar essa foto com o seu cadastro e você consegue ver ela depois. E aí, se você não tiver comprado o Disney Genie Plus, você não vai ganhar essa foto, mas você consegue ver ela com uma marca d'água assim em cima. E se você quiser, você pode comprar ela individualmente depois. Na saída dessa lojinha tem mais um carrinho de bebidas e sorvetes. E aí aqui eu queria dar uma última dica para fechar essa área, que é o seguinte: saindo da atração do Everest, saindo dessa lojinha, no final daquela arquibancada que eu falei pra vocês que antigamente tinha o show das pipas, tem como se fosse um paredão assim com uma escada, que é um local onde tem aquelas fotos com super zoom da Disney, que se você contratou o pacote de fotos da Disney, ou mesmo se você quiser tirar individualmente essa foto e comprar ela individualmente, você também tem essa opção, e é uma foto que fica bem legal, porque você vai num ponto que é até bem longe, assim, vai ter só uma plaquinha, um funcionário da Disney te explicando para onde você tem que olhar, e aí essa foto é tirada automaticamente bem de longe, e é uma foto que ela se aproxima e se afasta, mostrando o parque inteiro. Então, se você quer uma dessas fotos super zoom, a do Animal Kingdom é aqui o ponto de tirar essa foto. Bom, espero que vocês estejam gostando dessa série, a gente já tá quase no finalzinho dela, a gente ainda tem mais uma área para desvendar dentro do Animal Kingdom. Me deixem nos comentários se vocês estão gostando, eu gosto muito de saber os comentários de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos que eu vou trazer aqui da série. E se você assistiu esse vídeo até o fim e quer saber o que fazer com a sua mochila em dias de parques, nos outros parques de Orlando também, não esquece de clicar nesse vídeo aqui e assistir todas as dicas que eu já dei. Espero vocês na próxima, até mais!